E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Deixa eu ler uma coisa que a bispa leu aqui, algumas coisas que ela leu na abertura do jejum. Diga comigo assim, diga, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Poxa vida, não precisa nem de tradução, né? Ou precisa? Será que precisa de tradução isso aqui? Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Muda a tradução. Diz assim, eu teria me desesperado se não tivesse acreditado que veria a bondade do Senhor na terra dos vivos. Que veria a bondade do Senhor. E você sabe que quando a pessoa não crê, infelizmente, esse é o fator que faz com que muita gente pereça. É a questão de não crer. Então, eu tenho falado, desde segunda-feira, eu tenho falado algumas coisas de experiências nossas, que só quando a pessoa coloca em prática o que está escrito é que ela vive. Porque senão, até então, é teoria, é simplesmente história. Para alguns se torna simplesmente história. Então, eu tenho mostrado, eu não sei se alguns, quem estava aqui segunda-feira? Levanta a mão. Quem não estava? Melhor eu perguntar assim, quem não estava aqui segunda-feira? Então, muita gente não estava aqui segunda-feira. Então, eu quero falar algumas coisas importantes a vocês a respeito da palavra, tá? Que existem coisas, a palavra... As pessoas, a maior parte das pessoas conhece e reconhece isso aqui como letra, né? Como letra. Simplesmente são palavras escritas e parece que é simplesmente um livro muito parecido com ou algum outro livro que a gente conheça. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que aqui não se trata de letra, aqui se trata de espírito. Há um espírito aqui, e um espírito vivo, não é simplesmente letra. Por isso que quem conhece só letra, não tem o espírito. Quem conhece a letra e não tem o espírito, então não vê milagre, só conhece história. Nada mais, nada menos do que história. E aí eu estava dizendo o seguinte, eu estava trazendo algumas experiências minhas, né? Algumas experiências importantes minhas. Por exemplo, vamos falar de algumas coisas interessantes, depois nós entramos profundamente na história da palavra. Vamos entrar em algumas coisas interessantes da Bíblia, que como eu estava relatando algumas experiências que eu tive, como por exemplo, a primeira situação que eu me deparei com uma possessão maligna, com um demônio. Quem já viu um demônio no corpo de uma pessoa? Quem já viu? Já viu? Já teve essa experiência? Quem nunca viu? Nunca viu? Então daqui a pouco você vai ver. Estou brincando. Meu Deus. Ai, bispo do céu. Agora... também vou te puxar a orelha, porque essa reação também está errada. Por quê? Inclusive, hoje, quando abriu o jejum, na abertura do jejum, manifestou um lá em São Paulo. Na abertura do jejum, a gente escutou o griteiro. E a bispa só falou assim, vai lá, segura, tira para fora, isso não é nada. Porque o diabo gosta de atenção, né? Quanto mais atenção você dá para ele, mais show ele faz, mais espetáculo ele faz. Então, tira para fora, e lá fora, lida com ele,
trata ele lá fora. Enfim, a minha primeira experiência, quando eu presenciei uma situação como essa, eu estava dizendo o seguinte, que eu assistindo aquela situação e vendo as pessoas lutando. Uns tentavam segurar pelo pé, outro tentava segurar pelos braços, outro tentava segurar no meio do corpo, e aquele monte de gente ali lutando e tentando dominar, e não dava conta de dominar, e eu, novo na fé, olhando aquilo, e já nervoso ali também, olhando, assistindo aquela situação, e pensando dentro de mim, isso aí não é, isso aí, o pouco que eu sei, isso aí está errado. Eu pensava comigo, isso aí está errado, não é assim. Eu pensava, né? E eu assistindo e via aquela luta, e o trem não parava, e coisa, e eu tive um impulso na minha pureza, na minha crença, na minha inexperiência, eu tive uma reação positiva. E eu entrei no meio, e eu fui na cabeça, e eu disse assim, demônio, eu te ordeno em nome de Jesus, sai dela. E saiu. Né? Então, aquela situação, como eu brinquei, né? Eu fiz quase um yes, né? Não há de ver que funciona. Foi uma experiência, porque aquilo para mim foi incrível, porque eu estava vendo gente mais experiente que eu, gente que conhecia mais do que eu, gente que sabia mais do que eu, era mais preparado do que eu, mas não fez aquilo que eu tive a iniciativa para fazer, e aconteceu. Amém? Mas com base em que eu fiz aquilo? Com base em que eu tive aquela atitude? Com base naquilo que eu vi na Bíblia, com base naquilo que a gente via, e aprendia com quem realmente vivia aquela fé. Você não luta, você usa a autoridade, você usa o poder da palavra em nome de Jesus, e você expulsa e tem que sair. E eu não tinha experiência, mas eu fiz e funcionou. E aquilo me deixou muito feliz, aquilo me fortaleceu muito, aquilo me fez me despertar e querer mais, aquilo me fez me despertar e dizer, eu tenho poder, eu tenho autoridade do mundo espiritual, eu tenho poder sobre o mundo espiritual. E agora que eu quero libertar gente, agora que eu quero abençoar outras pessoas, arrancar e não fugir. Eu disse, muitas pessoas hoje, inclusive pastores, pregam contra o batismo no Espírito Santo. E ao contrário de muitos pastores que até pregam contra, eu posso me desviar, eu posso ir para o mundo, eu posso cair, eu posso me lambuzar no pecado. Eu jamais na minha vida terei como questionar o meu batismo no Espírito Santo. Está entendendo? Porque se alguém nunca teve a experiência, se ele nunca realmente foi batizado no Espírito Santo, então ele tem do que duvidar. Ou se ele nunca creu para buscar, ele tem que duvidar, ele tem o porquê duvidar. Eu não. Eu posso acontecer alguma coisa, vamos supor que amanhã eu escorregasse, perdesse o rumo, desse uma brecha para o diabo tomasse a minha vida, e a partir de então, eu jamais teria como questionar o meu batismo no Espírito Santo. A minha experiência com o Espírito Santo, a primeira vez. Porque ela foi de forma tão marcante, ela foi de forma tão sobrenatural, que eu jamais teria como questionar. Amém? E aonde eu quero chegar com isso? Tem gente que prega contra. Tem gente que diz que é formado em teologia e prega, mas claro, porque conhece a letra. Os mesmos são aqueles que nunca expulsaram um demônio na vida. Por quê? Porque conhece a letra. Não tem espírito. Vamos lá. Eu estava dizendo às pessoas de uma experiência minha, isso eu já era pastor, uma experiência importante que, confesso a você que nessa ocasião também não foi novidade para mim. A primeira sim, do primeiro demônio foi. Essa já não. Essa eu já sabia o que eu estava fazendo. Então, que eu estava dizendo às pessoas, e você vai entender porque que eu estou falando sobre isso, porque eu quero repetir, eu quero fazer entrar na mente de muitos, o que significa isso. Então,
eu estava com a minha família no calçadão de São José do Rio Preto. De repente vi uma pessoa a uns 30, 40 metros de distância, ela começar a cambalear, e sumiu, caiu. Eu não entendi o que era, achei que era uma brincadeira, achei que era um espetáculo, sei lá o que eu achei naquele momento. Achei que pudesse ser um espetáculo de calçadão, sempre apresentações, shows e etc, etc, etc. Foi aglomerando aquele mundaréu de gente, foi chegando. Hora que como eu não entendi o que era, continuei no mesma passada que eu estava, não acelerei o passo, não fiz nada, só fui, era o meu caminho mesmo, continuei no meu caminho. Mas como foi se aglomerando muita gente, foi se aproximando muita gente, então eu entendi que alguma coisa a mais estava acontecendo ali. E já tinha ao redor umas 80 pessoas ou mais, ou 100 pessoas, 100 e poucas pessoas, não sei. Tinha muita gente, e eu pedi que a minha esposa aguardasse e segurasse as crianças ali, e comecei a entrar no meio das pessoas, pedi licença, me dá licença, dá licença, só para ver o que era, do que se tratava. Que eu já vi que já não era alguma coisa normal, né? E aquele falatório, aquela coisa. Então, quando eu me aproximei, quando eu vi, quando eu olhei, era uma pessoa em ataque convulsivo, em convulsão, um ataque epilético, convulsionando, babando, retorcendo, o olho virado, repuxando o corpo inteiro e babando. Eu olhei para aquilo, e a minha reação instantânea foi chegar, eu passei pela multidão, peguei na cabeça dela, cheguei no pé do ouvido e disse: espírito imundo, eu te ordeno agora, o demônio que está no corpo dela, esse espírito de enfermidade, eu te ordeno em nome de Jesus, sai! Ela voltou, na hora, instantaneamente, ela voltou, e aí, como eu disse, né, perguntar para minha esposa quem eu era, tal, ele é pastor, eu não sei o quê. Aí todo mundo já começou, os irmãos se manifestar: eu sou da igreja tal, eu também sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, e etc, etc. Aí apareceu todo mundo era da igreja, né? Só que ninguém teve atitude, ninguém teve a fé, ninguém impôs as mãos, ninguém. E de onde eu tirei isso? Eu nunca inventei isso. De onde eu tirei? Onde eu aprendi isso? Aonde eu aprendi? De onde? De onde eu inventei que eu pudesse, diante de uma multidão, eu pudesse orar por uma pessoa que estava em convulsão, como a Bíblia ensina, o jovem lunático convulsionava, o espírito tomava, jogava por chão, contorcia, babava, e o Senhor veio e expulsou aquele demônio da vida dele, e ele foi livre. Eu não tirei da minha cabeça, tirei da Bíblia. Entende? Amém? Tem gente que não crê, tem gente que conhece a teologia, mas não faz. Ele conhece a história, mas ele não tem o Espírito. É isso que eu quero transferir a você. Entende? Tem gente que conhece a teologia, não faz nada, não ora por uma cura, não ora pela prosperidade, não ora pela libertação de uma pessoa endemoniada, não ora por um milagre, não tem coragem de orar por absolutamente nada mais. É a mesma coisa de você pegar a Bíblia Sagrada e tirar todos os milagres que existem na Bíblia Sagrada. Resta o que aqui? Tira daqui todos os milagres. Tira a abertura do Mar Vermelho, tira o sol e a lua parando, tira Moisés extraindo água da rocha, tira Jesus curando, ressuscitando, curando o cego, curando o mudo, curando os paralíticos, tira tudo isso, resta o quê? O que vira? Um livro como outro qualquer, sem glória, sem poder. E é isso que o diabo trabalha a todo tempo para fazer na vida das pessoas, fazer com que elas não acreditem, elas não creiam e não vivam os milagres da Bíblia. Hoje a bispa estava dizendo aqui que na fé dela, né, no começo da fé, então, quando Deus
mostrou a ela uma casa que ela não tinha nem lugar para morar, não tinha nem condição de pagar o aluguel. Não tinha nem condição de pagar o aluguel. Quanto mais comprar aquela casa. Então, ela entrou naquela casa para pagar o aluguel daquela casa. Ela diz que Deus falou com ela, falou no espírito dela: em 1 ano essa casa será sua. Ela, na inocência dela, ela comentou com gente na igreja. Ela comentou com algumas pessoas que Deus falou ao coração dela que em 1 ano aquela casa seria dela. Aí muitos que não creem ou só vivem uma religiosidade, olhava e dizia assim: novinha na fé, tem muita coisa ainda para aprender, é novinha, tem que passar por grandes experiências ainda, né? Porque tem sempre aquele que já adormeceu, aquele que já acomodou na fé, ou aquele que já morreu, aquele que só acredita numa fé natural. E aí muito zum, muita conversinha, muita coisa daquela forma, porque como uma pessoa que mal tem dinheiro para pagar o aluguel, 1 ano depois vai ser dono dessa casa. Mas ela disse que passou 1 ano, ela estufou o peitinho e foi lá com a escritura dar o testemunho. A escritura da casa no nome dela. 1 ano depois, como ela creu, como Deus prometeu e como ela creu. Amém? Por quê? Porque creu, porque acreditou. Então, são experiências e mais experiências. Tem pessoas que dizem assim, tem pessoas que dizem: ah, não, o dízimo hoje não tem que dizimar. Tem gente que prega contra, tem pastor que prega contra. Nós estamos no período da graça, então você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, você não precisa fazer oferta, você não precisa fazer um voto. Os meus filhos, querido, você quer ser bem sucedido na vida? Vocês querem ser honrados, querem ser abençoados? Seja dizimistas fiéis, seja ofertantes fiéis e faça votos com Deus, se vocês querem chegar a algum lugar na vida e com segurança. Tem gente que ensina ao contrário. Eu ensino os meus, porque foi assim que a minha vida foi transformada. É assim que a vida de muitas pessoas que hoje estão vivendo uma outra história, uma outra realidade, foi assim que a vida de muitos foram transformadas. Amém? Então aí eu faço essa pergunta: de onde nós tiramos isso? Como é que você pode orar? Como você pode orar? Como você ora por um enfermo e o enfermo é curado? De onde você tira isso? Como você ora pela prosperidade? Você crê no que está escrito, que Deus ama a prosperidade do justo, e você ensina as pessoas, e pessoas estão dando testemunho. Como você ensina que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Existe o bem e existe o mal, mas foi nos dado poder e autoridade sobre o mal. Você repreende, você expulsa, você faz declarações poderosas. De onde tiramos isso? De onde? Se eu mandasse ficar de pé aqui e fizesse uma belíssima oração agora, eu não subiria no altar nunca mais. Eu não subiria no altar nunca mais se eu não provasse para você aqui agora, com muita gente passando mal. Se ninguém passasse mal, eu não subiria nunca mais no altar. Só para mostrar a você que o mundo espiritual é real. Só para mostrar para você que o mundo espiritual é real. Como alguém estava lembrando, que a minha memória é mais uma memória recente, tá, gente? Eu não sou um cara de memória que eu lembro das coisas que aconteciam, mas alguém me lembrou outro dia, e aí me veio à mente, e os mais antigos vão lembrar, que eu tinha o meu filho pequeno, e eu, como pai, e um dia me entra aqui nessa igreja, me entra uma criança na idade do meu filho, com um câncer na língua, desse tamanho, para fora, a língua desse tamanho, para fora, nem guardava a língua para dentro, nem guardava, aquela coisa
louca, demoníaca. E a língua dele estava morta. Então a mãe dizia o seguinte, que ele se cortava inteiro, às vezes ele batia o queixo, batia a boca, ele cortava e voltava ensanguentado e ele não via. E aquele caso foi um caso que me mexeu muito comigo. Mexeu muito, muito comigo, aquela situação. Porque eu tinha o meu naquela idade. E aquilo me sensibilizou como pai. Eu tomei a dor daquela criança como se fosse o meu filho. E tem gente que vai lembrar disso. Eu botei aqui, ó, ele em cima do altar. Eu disse assim, se esse menino não for curado, eu não subo mais aqui. Eu não prego mais. Se esse menino, se não acontecer uma mudança, quem lembra disso? Levanta aí, por favor. Estava nessa reunião? Vocês estavam? Vocês estavam? Quem mais lembra, por favor? Então, deixa eu ver. Quantos testemunhos? Fique em pé, quem lembra disso, por favor. Fique em pé, quem lembra disso. Fique em pé. Fique em pé, quem lembra disso. Quem lembra? Então, olha para essas pessoas. Olha para essas pessoas. Porque eu não estou mentindo e elas são a testemunha. E eu fiz uma oração e eu fiz com a minha alma, com o pai daquela criança. E eu disse, se essa criança não for curada, se o Deus que eu creio não operar na vida dessa criança, ela não vai me ver subir no altar mais. Passou uma semana, a mãe dele veio dar o testemunho. Uma semana, a mãe veio dar o testemunho que, como ela descobriu, primeiro, ele não tinha sensibilidade na língua. A primeira coisa que ela trazia ele de moto, e ele bateu o queixinho no guidão da moto. E quando ele bateu o queixo, ele ai! E começou a chorar. Porque ele não sentia, a língua era morta. E aí ele começou a sentir o sabor das coisas. Ele começou a sentir o paladar das coisas que não sentia mais. E depois ela veio e deu testemunho que aquela criança foi curada. Quem lembra disso também? Quem lembra disso? Por favor. Amém, pessoal? Com base em quê? Com base na palavra. Com base em quê? Com base na palavra viva. Nós não tiramos isso da nossa cabeça. Nós não inventamos nada disso. E o que eu quero dizer a você é que, como essas experiências que eu estou contando para você, porque eu criei, talvez muitos dizem assim, mas o senhor fez como pastor, muita coisa eu fiz, não fiz como pastor, eu fiz como um cristão, eu fiz como alguém que crê na veracidade, no poder da palavra, eu creio naquilo que está escrito, e quando você acredita naquilo que está escrito, você não tem medo de colocar em prática aquilo que está escrito. Você não tem medo de não acontecer, você não tem medo de ser envergonhado. Você não tem medo de não dar certo. Deus fala com você. Deus fala ao teu espírito. Você ousa, porque você acredita. Você crê. Você não tirou da tua cabeça, você tirou do que está escrito. Está entendendo o que eu quero dizer? E esse mesmo Espírito que nos ensina que você tem autoridade sobre demônios, que foi te dada autoridade para curar, para libertar, impor as mãos sobre os enfermos, esse mesmo Espírito é o Espírito da Bíblia, que a bênção é completa. Quando você vê a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez a Isaac, a Jacó, o Deus que tirou José do calabouço e colocou lá no poder, no trono. Quando você vê obras tão grandiosas, pega Davi, o menor, e faz dele o maior. O Davi dizendo isso, eu pereceria se não cresse, que veria a bênção, os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? Pereceria, porque muitas pessoas estão perecendo porque não creem, porque não acreditam,
quando deveria entrar com aquela certeza. Não é esperar, é agir, é colocar em prática o que está escrito. Eu estou dizendo para você, ninguém responde pela fé de ninguém. Se você buscar, você sentar com um pastor teólogo, muitos vão falar, vão dizer para você, hoje não se ora mais por isso, hoje o Espírito Santo não age dessa maneira, hoje não temos que orar por cura, porque o Senhor já levou sobre si. Você vai escutar de tudo, porque as pessoas não podem dar aquilo que elas não têm, e elas não podem fazer aquilo que elas não creem. Quem está entendendo? Elas não podem fazer. E aí, todas as experiências que eu estou relatando a você, é com base naquilo que eu creio. Com base naquilo que eu vi na Bíblia, com base naquilo que eu vi na Bíblia, que eu aprendi com o Espírito Santo e coloquei em prática. Amém? E tem mais, se eu for aqui, tem coisa longa para te contar, e da qual a igreja é testemunha, viu? Porque da qual a igreja é testemunha, da qual a igreja é testemunha, aquilo que Deus fala conosco, quando Deus quer mobilizar, quando Deus quer agir, quando Deus quer operar, Deus nos move a coisas. Eu me lembro de um dia que eu fiz uma convocação para uma grande reunião, e o Espírito Santo falou ao meu coração o que eu ia fazer para mostrar o poder de Deus sobre o poder das trevas. Só que deveria ser algo que realmente, aos olhos de todos, fosse muito forte. E eu não temi. Eu fiz a convocação para a igreja. Eu fiz uma convocação, e isso foi numa reunião à tarde, que essa igreja estava cheia, lotada. A igreja estava lotada. Então eu disse, se o mal não existe, não vai acontecer o que vai acontecer aqui agora. E eu disse assim, e para mostrar o quanto o poder de Deus é real e verdadeiro e é maior, e quanto há poder na palavra de um homem que crê, de um homem de Deus, eu disse aos meus obreiros encostam nas paredes, meus pastores encostam nas paredes, e eu não quero que vocês toquem em absolutamente ninguém. Aconteça o que acontecer, não toque em uma pessoa sequer, em uma. Disse, fique de pé, por favor, todo mundo. Ficaram, falei, fecha os olhos. Eu disse, demônio que está agindo assim, Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Mulã, Maria Padilha, e fui dando os nomes. Você que está destruindo nessa área, você que está destruindo, pode, sem escândalo, sem gracinha, você que está aí na vida dela há anos, pode manifesta, tira o corpo dela no corredor e traz aqui. Quem estava nessa reunião? Quem estava? Então, está aí. Quantos demônios manifestou nessa reunião? E fez exatamente como eu falei. Quantos? Quem lembra? Uma multidão. Sei lá, 15, 20, 30 demônios, não sei. Só sei que foi virando uma fila aqui, ó. Foi virando uma fila de demônios aqui, e gritando, e saiu tudo assim, ó. Fez só felinha assim, ó. Eu falei, sem gracinha, não machuque o corpo, não toque no corpo da pessoa, e assim por diante. Um resistiu ali. O pastor foi para botar a mão nele. Eu falei, não põe a mão nele. O pastor foi de novo. Eu falei, não põe a mão nele. Não coloca a mão nele. Falei, demônio, abra o olho dela e olha aqui no altar. Ouça a minha voz. Tira o corpo dela para fora aqui no corredor e traz aqui. Tira o corpo dela para fora, traz aqui. Ele não me respondeu. Eu falei, Espírito Santo, arranca ele de lá e traz ele aqui. Ele saiu e veio cair aqui de joelho. Lotou isso aqui. Quem estava nessa reunião, por favor? Olha para essas pessoas, por favor. Olha para essas pessoas que estavam nessa reunião. Com base no que eu fiz isso?
Eu não poderia ser envergonhado? E se eu faço e não acontece? Porque depois que ouviram eu fazer, teve gente que foi tentar fazer. E não deu certo. Verdade. Depois que me ouviram e ouviram falar que eu fiz isso, muita gente foi tentar fazer. E não deu certo. Eu não titubeei um minuto. Eu não tive medo um minuto. Porque o Espírito Santo falou, eu vi na noite anterior o que ia acontecer. Eu enxerguei na noite anterior. E eu só disse para os meus pastores quando eu cheguei cedo, eu falei, eu vou fazer um trabalho hoje que aconteça o que acontecer, vocês não toquem absolutamente ninguém. Vocês não vão botar a mão em ninguém. E de onde a gente tira isso? A Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina aonde está roubo, destruição, morte. Ali tem uma atuação maligna. Então, o que nós fazemos? Nós acreditamos no poder da palavra, nós colocamos em prática aquilo que está escrito. E eu quero mostrar a você que isso não é meu. Isso é para todos. Só que, às vezes, o que acontece, muitos querem viver coisas maiores, mas, às vezes, tem medo de colocar a palavra em prática. Tem medo de fazer orações ousadas, tem medo de profetizar, tem medo de falar com o mundo espiritual. Muitos querem que coisas aconteçam, mas não coloquem em prática a palavra, o que está escrito. Quando eu falo para você por que eu expulsei um demônio a primeira vez, porque eu vi na Bíblia, eu era um garoto puro, mas eu vi aquilo, eu acreditei. Eu vi gente lutando e eu usei o nome de Jesus e disse, sai, porque eu achei errado aquela luta. Eu pensei comigo, está errado. Isso é para todas as áreas da sua vida. É isso que eu quero mostrar a você. Isso é para todas as áreas. Isso funciona em todas as áreas. Tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós colocamos força, tudo aquilo que nós depositamos a nossa fé e cremos no poder da palavra, na autoridade da palavra e temos a coragem para colocar em prática, funciona. Amém, pessoal? É isso que eu quero transferir a você. Querido, talvez você vai encontrar pastores, talvez que quando você escuta ele falar, discorrer, e papapá, talvez você vai ficar encantado. Meu Deus, quanto conhecimento, mas e quanta fé? E quanto espírito há? Quanto poder acompanha a vida da pessoa? Quanto? Porque se for só letra, a letra mata, o espírito vivifica. A letra mata, o espírito vivifica. Se for só letra, letra por letra. Por isso nós precisamos ter o espírito da Bíblia. O espírito de Deus. O espírito que nos leva a crer e agir em cima desse crer. A crer e agir em cima desse crer. Entende? E tudo que nós pegamos realmente para tratar, para usar a nossa fé, e oramos e fazemos uso da palavra, da autoridade da palavra, do profetizar em nome de Jesus, funciona. Tem gente que vai dizer que não funciona, por isso que não vive, mas funciona, é real, é verdadeiro. Amém? Quando a gente escuta o testemunho da bispa, ou quando aquela situação do filho que não tinha mais o que fazer, foi condenado pela medicina, vai tomar uma vida inteira, cardenal, vai tomar uma vida, tem que passar por tratamento, vai estudar a escola. Ela disse, não, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Em cima daquele eu não aceito e de agir a fé, inclusive quando ela disse assim, doutor, eu não dou mais, eu não faço mais. O doutor falou, você vai matar seu filho. Ela falou, doutor, eu sei em quem eu tenho crido. Você vai assinar um termo de responsabilidade, então me dê o termo de responsabilidade que eu assino.
Isso é fé. Ela respondeu pela dela. Ela creu. Ela acreditou. Ela foi ousada. Ela acreditou no poder da palavra, no Deus da Bíblia. E está lá, curado, liberto, formado, pai de família, chefe de família, advogado, e assim por diante. Porque creu no poder da palavra. Entende o que eu quero dizer? Amém? Passa, por favor. Uma mulher na multidão. Pode trocar essa tradução. Estava ali uma certa mulher que havia, diga comigo, 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de muitos médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, diga comigo, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Diga comigo, porque pensava. Porque pensava. Você vê que tudo começa no pensamento da pessoa. Tudo começa na maneira de pensar. Tudo pensava. E o ponto mais forte dessa mulher, o ponto mais forte é que essa mulher, depois de 12 anos sofrendo com o mesmo problema, 12 anos, sofrendo com a mesma situação, 12 anos buscando tratamentos, 12 anos, ela gastou tudo o que ela tinha com tratamentos e ainda piorou, mas ela não perdeu a capacidade, ela não perdeu o poder de crer que através de Jesus, ela escutou falar de Jesus, ela escutou falar das obras, dos milagres, das mudanças, e ela acreditou que era possível a vida dela mudar, era possível aqueles 12 anos de sofrimento chegar ao fim, era possível, mesmo não importa, que ela poderia ter dito, eu já fiz de tudo, como muita gente diz, eu já tentei de tudo, eu já me esforcei, eu já fiz, eu busquei nos melhores, mas ela creu em Jesus, ela creu no poder de Jesus, ela escutou quantas pessoas estavam testemunhando, quanto zum estava acontecendo dos milagres de Jesus, e ela creu, ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, diga comigo, ficarei curada. Pensou certo. E aí, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Tem gente que diria assim, você vê que é a atitude da pessoa. Tanto ela poderia, como outros poderiam ter dito assim, querida, mas você já tentou de tudo. Você já fez de tudo. Não foi por falta de esforço. Não foi por falta de esforço, você já tentou de tudo. Cada um poderia dar sua justificativa. Mas aquela mulher não se deixou levar pelo tempo do sofrimento. Aquela mulher não se deixou levar pelo tempo da luta de forma natural. Da luta, vou usar o termo certo, da luta, da busca de forma natural. Agora ela foi com outro espírito, agora ela foi realmente aonde poderia mudar a situação, e ela pensou, não importa tudo que eu fiz, não importa como eu busquei, da forma que eu busquei, não importa quanto esforço eu já coloquei em cima disso e não aconteceu, não importa, eu creio que se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curado, de forma que ela tocou de uma maneira tão forte, que no meio de uma multidão, muitos estavam ali, mas o texto diz que ela arrancou virtude do Senhor, poder do Senhor. Amém? E aí? Nós podemos ser uma multidão. Tinha muita gente ali. Uns esperando que acontecesse alguma coisa, outros de curiosidade, outros, cada um por sua razão. Mas ela foi com um propósito. Ela foi com um objetivo certo. Talvez uns chegaram ali para ver, vamos ver no que vai dar, vamos ver se alguma coisa acontece. Estou certo ou estou errado? Vamos ver o que acontece, vamos ver, né? Estão falando aí muita coisa aí, que lá acontece algumas coisas, lá com ele,
alguma coisa acontece e tal. Vamos ver. Mas ela não. Ela não foi para uma tentativa. Ela foi com o objetivo certo, com o propósito certo, e convicta. E convicta. E convicta. Eu sei que se eu tocar, tão somente tocar, na orla das suas vestes eu serei curada. Você vê que é aquele pensamento certo. Qual é o pensamento que está aí? Talvez, não sei. Vamos ver no que vai dar. Não custa tentar, né? Não custa, né? Está entendendo o que eu quero mostrar a você? Tinha uma multidão lá. Tinha uma multidão, inclusive a multidão comprimia Jesus. A multidão comprimia Jesus. Só que ela não foi para ser mais um no meio da multidão. Ela não foi para ser mais uma pessoa no meio daquela multidão. Ela foi com um espírito diferente, com um pensamento diferente, com uma convicção diferente. E ela tocou de uma forma diferente, que ela arrancou poder de Jesus. E foi curada. Como ela pensou, aconteceu. Diga comigo, como eu penso, acontece. Cuidado. Como você pensa, é como acontece. Por isso que o maior problema acontece é conosco. O maior problema, nós precisamos estar atentos àquilo que acontece. Aquilo que acontece conosco. Realmente acreditamos? Realmente cremos? Qual é o nosso pensamento? Como eu tenho pensado? Eu sei que vai mudar. Eu sei que a minha vida será transformada. Eu sei que esse problema, essa dor, esse sofrimento de 12 anos vai chegar ao fim. Ou talvez, não sei. Está entendendo o que eu quero transferir a você? Nós precisamos muito cuidar de estar muito atento ao que está acontecendo dentro de nós. Ontem ainda alguém me mandou uma mensagem. Alguém que tem uma fé de muito tempo, E aí, por causa de uma situação, a pessoa disse, eu estou cansado. Eu já cansei. Eu falei, querido, não cansa não, porque a primeira coisa que acontece, nós precisamos aprender uma coisa. Se a única coisa que me traz a Cristo é uma bênção, é uma cura, é uma libertação, é uma prosperidade, então, é a única coisa, eu amo a Cristo, se Ele não me abençoa, então, e a sua salvação? E a sua eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Porque quando a gente diz assim, eu estou cansado, vou jogar tudo para o alto, é a mesma coisa que está falando, estou decidido a ir para o inferno. É a mesma coisa que você está falando. Eu tomei uma decisão, chega, eu agora não quero morar mais no céu. Quero ir para um lugar mais quente. É a mesma coisa. Porque é a mesma coisa a pessoa falar, não creio mais, não quero a minha salvação, não quero passar a eternidade com o Senhor, não quero. Então, o primeiro ponto, nós amamos a Cristo, e quer meu testemunho pessoal ou não? Vou dar o meu testemunho pessoal para você. A minha vida só mudou, realmente, o fator determinante da minha vida, minha esposa está aí, está me ouvindo, e ela sabe que é real. Foi justamente na noite que eu disse assim para Jesus. Primeiro disse a ela, porque é como se as escamas dos meus olhos tivessem caído. E eu virei para minha esposa e disse assim, eu disse, amor, grave as palavras que eu vou te dizer hoje. Eu falei, eu não sei se a minha vida vai mudar ou não. Eu não sei se eu vou sair desse fundo de poço que eu estou ou não, porque eu já estava cansado.
eu já tinha lutado demais. Mas lutado do meu jeito, na força do meu braço, na minha incredulidade. Havia momentos de crença e mais momentos de incredulidade. Porque quando as coisas não aconteciam, eu lamentava, questionava, murmurava e assim por diante. Então eu disse assim para minha esposa, eu disse, eu já entendi tudo que está errado na minha vida, tudo que eu tenho que mudar e eu quero que você seja testemunha do que eu vou dizer agora. Eu não sei se a minha vida vai mudar ou não, eu não sei se eu vou sair desse fundo de poço ou não, eu não sei se eu terei amanhã ou não, mas eu quero deixar registrado isso, eu quero que você seja testemunha disso. Aconteça o que acontecer, a partir de hoje, a minha alma, o meu espírito já não é meu, mas a minha alma é do Senhor Jesus. Porque aconteça o que acontecer, eu não largo dele nunca mais. E se eu partir amanhã nessa desgraça que eu estou, o diabo não me venceu, porque minha alma ele não toca. O outro dia começou a fluir minha vida. No outro dia começou a fluir. Porque Deus entendeu naquele momento, certamente, que a minha entrega foi total. Porque eu disse, eu não disse, eu estou fazendo uma troca com o Senhor, eu disse, não quero saber, não sei se vai mudar ou não importa mais. Mas, a partir de hoje, aconteça o que acontecer, nada, situação nenhuma, problema nenhum, luta nenhuma, absolutamente, não sei se vou sair, mas uma coisa eu levo daqui, a minha vitória, a minha alma, o diabo não toca, porque a partir de hoje, aconteça o que acontecer, eu serei fiel a Jesus. Estou aqui até hoje. Estou aqui até hoje. E quero dizer que quando eu fiz isso, eu não estava no Evangelho, não existia nem o Ministério Mudança de Vida nessa época. Talvez estava prestes a começar o Ministério Mudança de Vida. Porque aí foi quando eu comecei a vencer naquilo que eu fazia. Na mesma profissão, no mesmo local de trabalho, na mesma empresa, na mesma cadeira, na mesma mesa, com o mesmo telefone, aí as coisas começaram a acontecer inexplicavelmente. Porque aquela entrega real e verdadeira. Passa, por favor. No mesmo instante, Jesus percebeu que dela havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, diga comigo, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Chegou ao fim o sofrimento dessa mulher. Quero ler o próximo, que é Lucas. Aliás, deixa aqui. Hoje a bispa leu com a gente esse versículo, que é um dos versículos preferidos nossos no ministério. Diga comigo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Diga, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga comigo, os pensamentos que Deus tem a meu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu espero. É isso que tem que entrar dentro de você. É isso que tem que entrar dentro de você. Inclusive, hoje a bispa falava que esse versículo foi um dos versículos que mudou a história dela, a maneira dela crer. Foi quando entrou dentro, porque quem não ouviu, ela disse que ela carregava com ela sempre ela era uma crente, uma cristã triste. Triste, sempre triste. Nunca tinha paz. Em função da própria pregação do Evangelho, como o Evangelho era trazido a ela era sempre uma cristã muito triste, sempre debaixo de muita acusação, nunca recebia a palavra
como uma palavra de convicção e sempre uma palavra de muita acusação e sempre aqueles pensamentos, e nunca tinha paz, nunca esperava o melhor, sempre estava esperando o pior, que é aquilo que realmente está errado, né? Você vê que às vezes as pessoas se adaptam tanto com a dor, se adaptam tanto com luta, tanto com luta, tanto com luta, tanto com problema, quando ela tem tempo de paz, ela acha estranho. É ou não é? Ai, estou até preocupado, né? Está vivendo um momento de paz, um momento de prosperidade, a pessoa já começa, já lá no consciente, já começa a esperar, não, tem algo errado, acho que vai, estou até com medo do que vem, porque está bom demais para ser verdade. Você vê que o certo vira errado e o errado vira certo. Que coisa de doido. Nós temos luta, nós passamos por lutas, mas a maior parte do tempo são tempos de bênçãos, tempos de paz, tempos de vitória, até porque nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós passamos pelo nosso processo, nós passamos pelo processo da lapidação, nós passamos, mas nós somos cabeça. Nós vencemos. Passa. Não, quer dizer, quando a pessoa diz assim, estou passando por uma... Está passando. Não parar e encalhar ali. Tem que passar. Não é verdade? Estou passando por um deserto. Estou passando, tudo bem, mas então vai passando e vai deixando para trás, né? Então tem que chegar um momento que passa, atravessa definitivamente. Vamos lá. Ao aproximar-se, Lucas 18:35, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então, diga comigo, ele se pôs a gritar. Diga, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Passa. Os que iam adiante, o repreendiam, para que ficasse quieto. Diga comigo, mas ele gritava ainda mais. Você vê que coisa incrível, né? E isso a gente tem que trazer para a vida da gente, porque ninguém está na tua dor, né? Ele estava lá, cego, mendigo, né, vivendo aquela situação miserável, lastimável. Só ele sabia a humilhação que ele passava, só ele sabia as necessidades que ele passava. E aí de repente ele escuta um zum zum zum, ele escuta aquele movimento, e aí disseram para ele, Jesus está passando, Jesus de Nazaré está passando. E certamente ele já ouviu falar que Jesus já tinha operado milagres, mudado a história de muita gente, curado, libertado muita gente. Ele viu ali a oportunidade da transformação da vida dele, e aí ele começa a clamar, ele começa a gritar, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficassem quieto. Mas o que ele fez? Ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que significa isso? Quantas pessoas que é muito boa para dar palpite, né? Para com isso, isso não funciona. Viu? Para com isso não funciona, para. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Você acha que vai adiantar? Querido, ninguém responde, é o que eu digo. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que está dentro de você. E você sabe, só você sabe quando o Espírito Santo te move, te impulsiona a algo. Ninguém pode responder por isso. Se ele fosse deixar levar pela multidão que não fez nada por ele, se ele fosse se deixar levar pela multidão que não o ajudou, que estava ali, né, mal dava esmola para ele, não estava na pele dele, sofrendo o que ele estava sofrendo, passando o que ele estava passando, e agora que ele tem a oportunidade de mudança, que ele vai buscar com toda a fé a sua cura, a sua libertação, a mudança da sua vida no Senhor, aí aparece um monte de gente para mandar ele ficar quieto.
Por ele gritar ainda mais forte, diga comigo, a multidão mandou ele parar. Diga, ele não parou. Diga, ele clamou ainda mais. Diga comigo, ele clamou ainda mais. Ele clamou ainda mais. Ele clamou ainda mais. Diga, ele não parou, mas fez Jesus parar. Não foi ele que parou, Jesus parou. Jesus parou. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Que é outra coisa que eu tenho ensinado a vocês, né? Seja específico, seja claro. Porque Jesus sabia que ele era cego, né? Estava vendo que ele era cego. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. Diga comigo, a sua fé o curou. Imagine, pense comigo, por favor. Cego há quanto tempo? Quanto tempo cego? Quanto tempo sofrendo? Quanto tempo mendigando? Mas ele viu a oportunidade de mudar a sua vida, a sua história, de ser curado, liberto de toda aquela escravidão em Jesus. Ele gritou, ele clamou com toda a sua força. Encontrou objeção? Encontrou. Fica quieto. Cala a boca. Fica quieto. Para de gritar. Mas você vê que quando uma pessoa, ela está determinada, quando uma pessoa, ela está determinada a mudar, a se libertar, ela está convicta, quando uma pessoa está determinada a mudar de vida, você vê que nada para essa pessoa, ela põe força, ela clama, ela grita. Quando a pessoa crê, por que ele gritou ainda mais forte? Porque ele cria, ali estava a oportunidade da vida dele, ali estava a chance da vida dele. Entende o que eu quero te mostrar? Sim ou não? Eu quero te mostrar e eu quero que você entre isso para você não perder tempo dentro de igreja nenhuma, nem dessa, nem de nenhuma. Nem dessa, nem de nenhuma. Você pode encontrar pessoas do seu lado, você pode, para com isso, fica quieto, para com isso, não, isso aí, não, está nem te ouvindo, está nem te ouvindo. Ele se fez ouvir, ele gritou com tanta fé, ele gritou com tanta força, com tanta convicção. Ele poderia ter cedido à pressão, ele poderia ter submetido aquele monte de cala a boca, fica quieto, para de gritar, não incomode o mestre, fica quieto. Ele podia ter feito isso, mas havia uma fé dentro dele, uma certeza dentro dele, é aquela coisa assim, não, você não está na minha pele, você não está passando pelo que eu estou passando, não é vocês que estão aqui mendigando, não é vocês que estão aqui nessa situação humilhante, não é vocês que estão aqui, cego, debilitado, aqui as traças, vivendo de doação dos outros, não é você, então, eu vou gritar ainda mais forte, ninguém está na tua pele, é por isso que você tem que colocar força, é você com Deus, viu? É você com Deus, você não ouve o zum 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 do lado, você não ouve a incredulidade do lado, você não ouve a vozinha do diabo, ou dos usados do diabo, fica quieto, não, você clama ainda mais, você põe ainda mais força, e não é você que vai parar, é Jesus que vai parar, e vai te ouvir, e vai te responder e te abençoar, amém? Dê para Jesus uma salva de palmas, e fique em pé por favor, se coloque em pé por favor. Eu quero deixar algumas coisas importantes aqui a você. Projeta Gênesis 16, 9 e 10, por favor. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Escute o que o Espírito Santo vai falar com algumas pessoas aqui.
porque certamente eu tenho várias referências para ler, mas o Espírito fala específico com cada um individualmente. Quando nós lemos essa referência, Agar, ela estava fugindo da sua senhora, que era Sarai. O anjo do Senhor foi até ela e disse: para onde você vai, Agar? Eu estou fugindo da minha senhora. O anjo disse: volte e sujeite-se a ela. Sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Se submeta ao que você precisa submeter, e eu multiplicarei tanto, eu a abençoarei tanto, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. E Deus traz essa mensagem falando, certamente com algumas pessoas, que isso é você com Deus, situações que você precisa se submeter, deixar de lado o orgulho, deixar de lado sentimentos que só o escravizam, trazem humilhações, submeter ao que tem que se submeter, porque após Agar fazer isso, veio a promessa: eu vou te multiplicar grandissimamente, ninguém vai poder contar os teus descendentes, eu vou te honrar grandemente. O Espírito Santo fala com alguns, e quando a gente diz assim: eu quero vencer, e o que tiver que fazer para vencer eu vou fazer, a gente faz. Talvez tenha pessoas aqui que não querem se submeter ao que Deus já tem falado ao seu coração. Parece que é humilhação, parece que isso é vergonhoso, ou tem resistido mesmo a não submeter aquilo que Deus quer que você se submeta. Não, largue isso para lá, faça, porque Deus vai te honrar grandissimamente, e o que importa é isso, o que importa é isso, agrade a Deus, faça o que Deus tem te pedido, e você será grandemente honrado. Amém? Gênesis 21:14 diz: na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, e entregou-os a Agar, tendo colocado nos ombros dela. Despediu com o menino, e ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar, porque parecia que era o fim, parecia que era a morte. Deus ouviu o choro do menino. Outra tradução diz o clamor do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar. Ele disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus reforçando mais uma vez a promessa. Você vê que às vezes Deus faz uma promessa, você pode viver uma outra situação e é como se você se esquecesse daquilo que Deus prometeu.
É como se Deus não tivesse falado. E aqui Deus reforça mais uma vez. Aí o texto diz: então Deus abriu os olhos. Diga comigo, e ela viu uma fonte. E foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia na terra de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. O ponto que eu quero, com seus olhos fechados, é que aquele poço, aquela fonte, não foi criada ali. Ela estava ali. Ela estava ali. Só que até então eles não conseguiam enxergar. Deus abriu os seus olhos. E eles enxergaram aquela fonte, aquele poço. O que parecia ser a morte, o que parecia ser o fim, não ter saída, não ter solução. Deus abriu os olhos e eles enxergaram o poço, a fonte que estava ali. É isso que Deus vai fazer com você. Não deixe o desespero tomar conta. Só ore. Só ore. Porque Deus vai te abrir os olhos e você vai enxergar coisas que você ainda não enxergou. Você vai ver o poço, a fonte, que está aí. Está aí, pertinho de você. E em plena comunhão com Deus você vai enxergar. Você vai conseguir ver. E vai beber dessa fonte. E será muito abençoado. Viu? Diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Então, não tenha medo e não pense você que a situação desesperadora que você está vivendo, não pense que é o fim, que não é. Deus vai cumprir tudo que tem prometido. Viu? Deus vai cumprir tudo que tem prometido. Só creia nele. Confie nele. Deposite a sua confiança nele. E assim será na sua vida. Isso é para um outro grupo de pessoas. Receba isso e toma posse em nome do Senhor Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Quando Deus falou com Abraão, quando diz pela segunda vez, diga comigo, pela segunda vez. A primeira vez que Deus falou com ele, foi pedindo algo a ele, dando a direção a ele, o que ele deveria fazer, que Deus estava pedindo a ele. E ele foi capaz de ouvir a voz do Senhor a primeira vez, e só por isso, ele ouviu a segunda vez. Só que a segunda, já foi para dizer, porque você fez o que fez, juro por mim mesmo, que eu te abençoarei grandissimamente, porque você me obedeceu, você não me negou aquilo que eu te pedi.
Grave isso. A gente quer ouvir a segunda vez, quer ouvir Deus falar conosco a segunda vez, que é a promessa, é reforçando, tudo aquilo que a gente já espera. Mas ele só ouviu a segunda vez, que foi tudo o que ele esperava ouvir, tudo o que ele queria ouvir. Ele só ouviu a primeira, porque foi capaz de ouvir. Só ouviu a segunda, porque foi capaz de ouvir e obedecer a primeira. Entende o que o Espírito fala com você? Ouça atentamente aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus pede a você. Porque quando Deus fala e você ouve a primeira vez e é capaz de colocar em prática, você vai ouvir a segunda. Que a segunda é para reforçar e cumprir na sua vida tudo aquilo que Deus tem prometido. Quando veio a voz a segunda vez, foi para dizer, porque você fez o que fez, porque você não me negou, porque você obedeceu, eu te abençoarei grandissimamente. Creia nisso, porque Deus está reforçando a muitos a promessa. Se você ouviu a primeira vez, obedeça, porque você vai ouvir a segunda vez, viu? E se você já tem obedecido, pode tomar posse, que Deus está confirmando que Ele vai fazer coisas muito grandes na sua vida, viu? O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai te abençoar de forma extraordinária, para a honra e a glória dEle.